Estamos começando aqui mais um Fala Baianês, podcast mais xenofóbico da Bahia, região, né? E aqui estamos com nossa queridíssima convidada, Lilian. Dá um oi aí, Lilian. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que bom estar aqui hoje com vocês. A gente agradece a presença aqui, disponibilidade, né? A gente conseguiu. Com certeza, com certeza. Lilian que tem um currículo pesado, né, aí. Bastante experiência Verdade. pra gente. As histórias que eu vi, Bom, pelas histórias que eu vi, viu? Ai, E aí, Lilian, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer era que a Silvinha me falou que nem conhecia o Candomblé, o Umbanda e tudo mais, e foi conhecendo, né? Foi assim, tomando tudo e as paradas e foi gostando, não é isso? Foi assim essa história? isso. Eu Ela me contou comecei, meio por cima. eu comecei indo como convidada só para conhecer, para saber como funcionava, mas curiosidade, né? Tentando estudar um pouquinho dessas tradições e dessa coisa que pulsa muito forte em mim, que é a minha ancestralidade, que gritava, né, todas as vezes que eu ouvia o som de um atabaque. Mas, particularmente, eu fazia parte até de um outro segmento religioso. Eu era espírita, mais voltada para o kardecismo, né? E era palestrante no centro espírita, fazia evangelização de crianças aos domingos, trabalhava também coordenando o grupo de estudos. Mas eu tinha essa coisa que é muito forte, que na verdade eu costumo dizer que é celular, é da minha memória celular. Então, todas as vezes que eu passava em frente a um terreiro, eu ficava toda arrepiada, sabe? Sempre achei tudo muito bonito. Quando eu fui convidada para participar de uma dessas comemorações, eu achava que era comemoração, hoje eu entendo que não é comemoração, enfim. E confesso que eu fui também pela comida, porque eu adoro comida baiana, como uma boa baiana, não é? O dendê também ama a gente. é o Muito certo. bom. Eu E mesmo vou pra várias festas assim de igreja aí, porque tem um lanchinho massa, vou estar com meus amigos ali de resenha. Bom demais. não é? Muito bom. E isso já tem, assim, 15 anos, e com o tempo eu fui ajudando a sacerdotisa desse espaço, né? A fazer uma coisa ou outra, que não era trabalho espiritual, era apenas favores, né, que a gente faz, tipo, vamos ali comigo, vamos na rua fazer alguma coisa, porque nós fizemos um laço de amizade, né? E aí eu entendi que ali era o meu lugar, sabe? Que é um lugar que talvez a gente fale um pouco mais à frente, não sei o que é que vocês combinaram, mas é um lugar em que particularmente eu me identifico muito, porque é um lugar onde é aberto para todas as pessoas. É um lugar onde não importa a sua cor, a sua crença, a sua raça, a sua orientação sexual. É um lugar que a gente só quer que você esteja com o coração aberto, que você seja do bem para adentrar nesse espaço e ser socorrido e ser ajudado. Não importa quem. Então eu já fiquei muito feliz quando eu vi essa dinâmica. Comecei a estudar mais aprofundadamente e aí acabei levando para o meu mestrado também essa temática. E nesse ínterim eu acabei também fazendo parte dessa casa, agora como filha. E hoje eu sou uma trabalhadora espiritual da casa. Tenho um cargo, né, nós chamamos de cargo, que faz parte da hierarquia de como funcionam esses espaços sagrados. Então eu tenho o segundo cargo desse espaço, eu sou mãe pequena, é um cargo abaixo da sacerdotisa e existem trabalhos em que eu preciso estar presente, né? E é com muito orgulho no sentido de dizer assim, de uma forma muito afirmativa, nós resistimos, né? Eu estou nesse espaço e que eu estou aqui hoje conversando com vocês.
Muito bom, muito bom. Eu fico até muito feliz assim mesmo. Agora, deixa eu lhe desvendar outro lado seu, sem ser esse lado religioso. Você já é uma professora, não é? Você já era professora antes de conhecer o Candomblé Umbanda? Sim, sim. Eu já sou professora há 25 anos. Quando eu comecei a lecionar, eu tinha 19 anos, né? Passei num concurso público e aí eu já era professora, já tinha faculdade, já tinha especialização. E a minha vida pessoal, ela correu de uma forma muito fluida a partir do momento que eu entrei nesse espaço. É como se as forças virassem para mim e dissessem: seu caminho é esse. A gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é assim que eu compreendo, né? Esse espaço como também uma escola. É o lugar que eu aprendo todos os dias e que eu tenho a oportunidade também de estar próximo às pessoas, aos companheiros, aos irmãos. Nós nos chamamos de irmãos, né? Ensinando um pouquinho do que eu sei. Mas eu aprendo muito mais do que o que ensino. É sempre bom isso, né? Sempre bom a gente ter esse ar de a gente tá passando alguma coisa, algum ensinamento, mas sempre querendo adquirir algo mais, né? Não ficar só no mesmice, achar que a gente sabe de tudo. Isso, isso. É. Agora voltando aqui um pouco, e sei disso lá, quando passava ali na frente do terreiro, você sentia um arrepio, sentia uma conexão a mais. Eu ouvi algo parecido de um comediante, eu até me esqueci o nome dele, acho que é o Wellington Nunes, alguma coisa assim. Ele falou que ele foi num lugar turístico, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, eu também não me lembro a localidade. Foi com os amigos dele. E nesse local era um local que era quilombola, que foi destruído, tudo mais. E lá tinha uma certa pedra lá que tinha um desenho de uma mão. Que ele disse que quando botou triscou com a mão dele ali, que ele sentiu toda a conexão, sentiu tipo esse arrepio que você falou aí. A gente sentiu essa ancestralidade voltando dele, né? Dali ele começou a buscar mais sobre ancestralidade, sobre a cultura e essas paradas de cor, né? Sim, é Você como foi tipo isso, né? foi tipo isso. E se eu pudesse traduzir em uma expressão, eu falaria: é como se eu estivesse voltando para casa. Foi isso que eu senti. Era um retorno para minha casa, sabe? Então Sim, nada para sim. mim era novidade, nada para mim era escandaloso, nada para mim era estranho ali dentro, apesar de ser um espaço que eu nunca tinha entrado. Então foi muito interessante. Só tava se descobrindo, né? Só estava me esperando. Eu vejo muitas pessoas que não conhecem ou que nem nunca é, pararam para conhecer, para entender essas religiões em matriz africana e só ficam no estereótipo. Esses dias mesmo eu tava conversando com um amigo meu, que aí rolou o assunto assim, de religião, eu falei, pô, eu ainda nunca fui num terreiro, mas sou simpatizante, eu gosto da cultura, das músicas, tudo mais. Ele falou, música? Eu gostava daquele pá, não sei o que, falando um bagulho estranho. Não, bem. Mostrei as músicas assim pra ele e tudo mais, ele ficou mais entendível na visão dele, sabe? Porque para Sim, pessoas sim, leigas, eu também sou leigo, mas para as pessoas que são mais leigas do que eu, né? Tem todo um estereótipo negativo, até para as pessoas pretas também, verdade. né? Existem esses estereótipos e não é por acaso. Aí eu vou entrar na minha área de estudo, né? Por Nada é por favor. acaso. Tudo existe uma intencionalidade, sabe? A nossa história, ela é marcada por uma sensação de invisibilidade muito grande para nós, povos pretos, né? Povos de terreiro, povos tradicionais, ou também os donos da terra, os verdadeiros donos da terra, que são os nossos irmãos indígenas. Então, a história ela sempre foi contada pelo ponto de vista do branco, do europeu, né, do que veio colonizar. Então, a gente nunca se viu nesses livros de história, a gente nunca se viu na história que foi contada na escola para gente. Então, é fácil demonizar o que a gente não conhece.
E nós outros, enquanto a gente não chega a um ponto de querer estudar e aprofundar um pouco mais, às vezes a gente até reproduz esses estereótipos sem nem se dar conta, né? Mas para quem está no topo dessa pirâmide do capital, do poder, é interessante visibilizar a gente. É interessante desconsiderar as nossas manifestações religiosas. É interessante que digam que o nosso toque, a nossa música não é música, né? É interessante deixar a gente em segundo plano. Afinal de contas, preto sempre é melhor do lado de fora, preto é na cozinha, preto é o servil, né? Todas as imagens que a gente costuma ver de homens e mulheres pretos são os que são escravizados, os que foram escravizados, ou que estão hoje em locais muito similares, se não pior, do que as senzalas. Então, ninguém quer se identificar com uma situação subhumana. Aí a gente acaba reproduzindo, né, os preconceitos, a gente acaba negando as nossas raízes, nossa ancestralidade, a nossa força vital que chama a gente para esses lugares. E quanto à música, mais especificamente, são músicas que, na verdade, são o que nós chamamos de pontos cantados. O que são pontos cantados? São músicas que trazem, que conectam o guia espiritual ou os guias espirituais para esses ambientes religiosos da gente, nosso sagrado. Por exemplo, quando a gente escuta uma música para algum, essa música ela está reverenciando uma força ancestral, uma força religiosa muito forte para nós, e ao mesmo tempo ela está trazendo essa conexão. Quando o atabaque toca, para cada orixá tem um toque diferente. E cada canto daquele é o canto que se usa para chamar esse guia ou para suspender esse guia, que é para dizer para ele que ele já cumpriu o trabalho dele, que ele já pode se retirar naquele momento, que a gente já está em paz com a chegada dele e com os ensinamentos que ele trouxe. Então, assim, veja, é tão bonito e tão complexo, é necessário realmente se debruçar. E para quem não conhece, pode achar que é só um barulho, né? Pode achar que é só um monte de pá, sem nenhum sentido. Mas quando a gente busca conhecer o porquê, o fundamento de todas essas coisas, o que é que está por trás disso, né? Por que que tem a música, por que que tem a oferenda, por que que tem a dança, por que que cobre a cabeça? Não sei se vocês já perceberam pessoas assim na rua usando torsos, turbantes, né? Por que que usa as contas no pescoço? Tudo isso tem fundamentos. Por isso que a Umbanda, ela é religião. Por que que ela é religião? Porque ela tem fundamentos. Ela tem uma doutrina, ela tem fundamentos e ela tem um porquê de todas essas coisas. Voltando ali, Lilian, negócio da música, eu e Moisés, a gente é muito fã de Bolsonaro, de MPB, as músicas antigas, assim, sabe? A gente é muito Uhum. fã de um grupo, os Ticões. E aí a gente tava lá na escola, no cantinho, na saída, na verdade, né? A gente cantando, cantarolando e tal. Aí uma amiga minha, oxi, tá falando que é macumba? Vou até sair aqui de perto. Porra, todo intolerante você também, né? Meu Deus. Foi não, Moisés? Foi, velho. Vocês estavam Aí, fazendo tipo, macumba você na vai... porta da escola, foi? Quer dizer que vocês estavam fazendo isso? Hã? Quer dizer que vocês estavam fazendo macumba na porta da escola, foi? Rapaz, cantava lá, parece que é macumba agora, né? Já pensou? E ali eu Foram expliquei, pegos. expliquei meio por cima pra ela que, tipo, porra, isso aqui não é macumba. Macumba também nem é o que você tá pensando. Macumba, porra, é um instrumento que se usa. O que a gente tá fazendo é tipo o hino que tem aí em igreja e tudo mais. Nada demais, né? Eu expliquei assim por cima pra ela, mas eu não sabia exatamente o sentido como você falou aí agora. Do sentido das músicas, de chamar o orixá e tudo mais. E Sim. também você falou aí que tem os toques diferentes dos atabaques. A partir da oferenda, tem as oferendas
destinadas a certos orixás, né? E outros que recebem melhor, outros que não recebem. Eu li uma vez um livro de Jorge Amado mesmo, que ele falava lá que a galinha preta era pra Exu algum, não me lembro agora bem. Aí falava um pouco disso, que da galinha preta que serve pra um orixá, e que outra oferenda serve pra outro orixá e tal. Como é que é isso daí? Isso mesmo. É assim, eu preciso explicar para vocês alguns fundamentos, porque é assim, sabe, Davi, a gente não pode mais ficar dizendo é porque é porque tem que ser, é porque eu aprendi assim, porque a minha avó fazia assim, porque a minha mãe fazia assim, eu também vou fazer. A gente tem que estudar para entender o motivo, o porquê e o para quê, né? Olhe, cada orixá, ele responde por um dos elementos da natureza, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou filha de Oxum. Então, a Oxum é uma orixá feminina que ela responde pelas forças das águas doces, né, dos rios. A orixá que responde pela geração da vida, da maternidade, do amor de mãe. Então, a cor da Oxum é amarela. Mas por que essa cor é amarela? Porque é a vibração. Veja, a Umbanda e o Candomblé também, eles são tão complexos que eles trazem elementos de outras culturas que também são milenares, né? E são incorporadas. Por exemplo, se você for estudar cristalterapia, tem tudo a ver com a cor do cristal. Se você for estudar cromoterapia, as cores, elas trazem vibrações, que elas vibram em cada chácara do nosso corpo. Especificamente, eu tenho curso de cromoterapia, de cristalterapia, e aí é muito, muito interessante você entender como é que funciona todo esse universo que é muito complexo. Então, voltando para o exemplo da Oxum, ela é Se a quiser cor aprofundar, dela. fica à vontade, viu, velho? Oi? Se quiser te aprofundar, fica à vontade que a gente adora. Ai, meu Deus, é muita coisa, não é? Olha, Oxum, ela é amarela, a cor dela é amarela, né? Ela é uma orixá que é da água doce e ela vai firmar pra gente o amor, aquele amor que é incondicional, aquele amor de mãe. Então, por exemplo, eu, Lilian, eu estou com dificuldade no campo amoroso. Eu não estou conseguindo amar o meu semelhante, eu não estou conseguindo perdoar, eu estou com muito rancor de alguém. O que é que eu vou fazer? Poxa, eu preciso ativar a minha Oxum, eu preciso dizer para ela, olha, me ajuda, né? Eu vou firmar pode ser acender uma vela na intenção dela fazer uma oração, né? Eu posso dar uma oferenda. O que é oferenda? Eu vou fazer um prato com as coisas que ela gosta e eu vou dizer assim, olha, eu estou ofertando para você o que eu tenho de melhor. E eu sei que você gosta dessas frutas e dessa flor. Então eu vou oferecer aonde? Na água doce, na beira de um rio. Porque, aí eu vou novamente para a teoria, porque a vibração da Oxum, os elementais que fazem parte dessa força divina que é Oxum, eles manipulam a energia que vem da água doce. Então é muito mais fácil eu encontrar essa conexão com ela na água doce, que é o lugar dela, do que em outro lugar. Mas se eu não tiver água doce por perto, por exemplo, estiver numa situação de muita aflição, eu posso, na minha casa, acender uma vela amarela e fazer uma oração? Posso, claro. E eu vou ser ouvida da mesma forma? Vou sim. A gente precisa ter fé e precisa entender que o orixá é o nosso guia, ele está do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, mas a gente precisa se conectar. A gente precisa dizer, olha, eu estou aqui, olha por mim, eu estou precisando disso aqui agora, sabe? Então, o orixá, ele vai entender o que é que você está precisando, mas antes de tudo, ele vai buscar fazer uma análise se é exatamente isso que você merece. Por quê? Não existe, e isso é uma lei divina, não existe uma força que trabalhe sem o seu merecimento. Entende? É como você ter um carro, não colocar combustível e querer que ele funcione. Ele não vai funcionar. Então, se eu vou firmar para meu Oxum, fazer uma oferenda e pedir a ela que me dê forças para eu perdoar uma pessoa que não me fez bem, eu preciso trabalhar
em mim mesma também, para que eu consiga, aos pouquinhos, ir organizando melhor meu ego, para eu conseguir perdoar aquela pessoa. Ela vai me dar todo o apoio nesse sentido, mas ela precisa entender que eu estou trabalhando porque não existe nada de graça, não é? Não existe. A nossa religião, É, ela não tem barganha, não tem comprar. Eu vou dar uma oferenda bem bonita, porque aí a minha Oxum, que também é uma orixá que traz prosperidade, ela vai me dar um carro novo. Isso não existe. Se alguém oferecer isso para vocês em algum desses espaços, pode ir embora, saia correndo, porque é uma pessoa que está tentando enganar vocês, certo? O que existe é o merecimento. Eu posso pedir um carro novo, posso. Não significa que eu vou receber, sabe por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho que me esforçar, que trabalhar é a lei da colheita, do plantio. Essa lei é uma lei divina, é uma lei natural. Nada nem ninguém pode passar por cima dessa lei, certo? Então, as oferendas são importantes e existem as cores para cada orixá. Eu falei que o Oxum é amarela, mas tem Oxalá, que é branco, tem Ogum, que é azul. Para algumas correntes de Ogum pode ser vermelho também. Tem Xangô e Yansan, que são vermelhos. Tem Omolu e Obaluaê, que são marrom. Tem Nanã, que é roxo. Tem Oxóssi, que é verde. Tem os pretos velhos, que é preto com branco. Tem os erês, que são as crianças, que é azul clarinho com rosa. Então, tudo que a gente vai fazer para consagrar, para reverenciar essas forças divinas da natureza que nos acompanham, que nos orientam, nos dão força, resiliência, a gente precisa entender que as cores deles são vibrações que são mais fáceis de alcançar. Entendeu? Então, se eu visto uma roupa toda branca e vou para o meu terreiro, dia de sexta-feira, que é o dia de Oxalá, e Oxalá também já é o orixá que pede essa cor branca, é claro que a minha conexão, por conta da vibração, vai ser muito mais rápida. Entende? Não significa que se eu for com uma roupa vermelha, eu não vou conseguir o que eu quero, vou também. Mas é como se a gente estivesse doando para aquela entidade que tanto nos ajuda, um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso cuidado, de dizer, olha, eu fui ali na feira e comprei umas frutas tão bonitas, da cor verde, porque eu sei que o meu orixá gosta da cor verde. Olha, é para ele, sabe? Então, na verdade, é só a gente entender que não é uma barganha, a gente não está comprando o orixá com isso, a gente está reverenciando. A gente está dizendo assim, tipo olha, eu sou seu agradecimento, filho, né? isso, eu sou seu filho, Não agrada, né? isso, e porque você me ajuda tanto, eu vim trazer aqui um prato de frutas, eu vim trazer uma flor vermelha. E como é que funciona esse negócio aí dos dias de orixá? Como é que é isso aí? E por que você tem esses dias? Funciona assim, todas as segundas-feiras é o dia que nós chamamos do dia de Exu. Exu é a força da esquerda que abre os caminhos, né, e que cuida da gente, protege, é o protetor. É Então, o que Exu no liga o lado espiritual do material, não é isso? fim, Houve um. Exu é o que erroneamente algumas pessoas atribuem ao lado negativo, né? Mas Exu não é negativo e vocês, se quiserem, eu posso explicar mais tarde isso, porque é um pouco complexo também. Mas enfim, Exu é um orixá, é uma força que é tão importante quanto os outros e que precisa estar à frente de tudo que a gente vai fazer. Todos os trabalhos que a gente faz no terreiro, a gente primeiro precisa reverenciar Exu. Então, o dia dele da semana é a segunda-feira, porque é como se fosse o primeiro dia, né? Então, se você quiser agradecer a Exu, você quiser conversar com Exu, você acende uma vela branca nessa segunda-feira e pede que ele lhe dê proteção. Você vai fazer uma viagem longa, você vai dirigir por muitas horas, você pede que ele guarde seus caminhos. Dia de segunda. A terça-feira é o dia de Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, é o orixá das ferramentas, as ferramentas voltadas para ferro, né? Espadas, facas, facão e também da tecnologia. Então, uma pessoa que é muito ligada à tecnologia, que consegue manjar bem dessas questões tecnológicas, de
programação. Geralmente é uma pessoa que tem uma ligação muito grande com esse orixá Ogum, ela é inspirada por ele. Na quarta-feira, perdão, é o dia de Xangô e de Oyá. Oyá e Yansan, né? É a mesma. Yansan e Xangô, eles são da cor vermelha, eles gostam da cor vermelha. E tudo que vocês precisarem fazer para agradecer, pedindo forças, são orixás de muita força, de muita resistência. Às vezes a gente está no meio de um problema muito difícil de ser resolvido, a gente está se sentindo frágil, né? Então a gente faz uma oração nessa quarta-feira, acende uma vela vermelha. Se quiser colocar uma rosa vermelha também perto dessa vela, pede forças. E Yansan, ela é muito rápida, ela vem nos ajudar. E Angô, ele já é da justiça. Então, por exemplo, você está se sentindo muito injustiçado, você foi enganado por alguém, então você pede a Xangô que ele faça justiça, né? E ele vai dar a você o que é justo para você, certo? Tem um ditado muito bacana no terreiro, né? A gente usa assim, a gente fala assim, que meu pai Xangô dê a quem mereça e cobre a quem deve. E é muito legal. As quintas-feiras, elas são destinadas aos caboclos. O que são caboclos? Espíritos de índios, e o orixá que rege essa falange de caboclos é Oxóssi. E aí, Oxóssi é a cor verde. Então, quando a gente precisa que nossos caminhos também estejam guardados, quando a gente precisa pensar na prosperidade, aí a gente está falando da caça, né? Porque o orixá, ele é voltado para a caça. Então, ele é do arco e flecha, ele é das florestas, das matas fechadas. Então, é um orixá que traz muita prosperidade e força também. E junto dele, como tem uma falange de espíritos que também foram índios, né, viveram aqui em terra como indígenas, então pode ser também para as caboclas, cabocla Jurema, Jupira, Jandira, né, Iara. Tem boiadeiro, que também é uma outra entidade que trabalha para a linha da Umbanda, para essa linha de caboclos e para Oxóssi. Então, é muito interessante. É a quinta-feira. E a sexta-feira é de Oxalá. Oxalá, no sincretismo religioso, é Jesus Cristo, né? Os povos escravizados iam para a igreja rezar em nome de Jesus Cristo, mas que era para Oxalá, porque tinha uma perseguição muito grande naquela época. Então, Oxalá foi aquele que eu falei para vocês antes. É o orixá que gosta do branco, que representa a paz. É um orixá muito antigo, então ele tem muita sabedoria. Alguns livros teóricos mesmo de Umbanda, eu estou estudando um atualmente que é um livro de Rubens Saraceni, que fala dos arquétipos na Umbanda. Ele diz que Oxalá, ele é um orixá gerador. Ele é um dos orixás responsáveis também pela criação da vida no planeta, né? Então, é uma sabedoria muito grande. Ele se apresenta como um orixá muito velhinho, assim, meio curvadinho, sabe? E ele traz para a gente essa conexão com a paz mesmo, aquela paz de espírito. Hein? Sabe aquele dia que nada lhe abala, que você está de boa, que pode acontecer um monte de coisa, mas que você vai conseguir dar conta, você tem essa fé dentro de você? Então, é a sexta-feira, quando você está sentindo essa fé um pouco desgastada, então acende uma vela também branca e pede ao Oxalá que te ajude. E no sábado é o dia de minha mãe, de minha mãe querida, de minha mãe Oxum. Então, sábados é um dia que a gente guarda para ela. É o dia do amarelo, da vela amarela, é o dia de pedir prosperidade, pedir amor. Quem aí está querendo arranjar um crush, é um dia bom para fazer uma oração pedindo amor. E aí, basicamente, são essas cores esses dias da semana. E no domingo não tem, não? Não, no domingo não tem. O domingo é como se fosse um descanso. Domingo Entendi, entendi. a gente descansa. E você falou aí que Xangô era louvado como Senhor Jesus Cristo, não é isso? Xangô é Louvavam Jesus, considerado o orixá da mas era pra... justiça. Tem essa relação, né, dos santos católicos orixás, né, que usavam como é
as imagens dos santos católicos para adorar os orixás, né? Sim. E isso também a gente precisa buscar uma fundamentação, sabe? A gente precisa entender teoricamente e também na prática. Bom, eu estou falando da Umbanda, eu não estou falando de Candomblé, porque eu não tenho muita propriedade para falar de Candomblé assim, dessa mesma forma como eu estou falando da Umbanda, certo? Mas veja, Certo. a Umbanda é uma religião que ela é muito nova, ela é muito recente. Se a gente pensar que o cristianismo, o catolicismo, ele está entre nós há mais de 2000 anos, né? A Umbanda, ela se iniciou aqui no Brasil apenas no século XX. Então tem 100 anos, cento e poucos anos. Ela é recente. E a Umbanda, ela sofreu muita influência do catolicismo, do cristianismo. Muita. Por quê? Porque a Umbanda, ela é uma religião que ela é brasileira, mas que ela foi criada a partir dos conhecimentos do candomblé, que veio de África, do conhecimento dos povos originários, que são os indígenas, e do conhecimento também do europeu. Isso é inegável. A gente não pode dizer que não teve essa força também do cristianismo e do catolicismo, porque teve. Inclusive, nos rituais de Umbanda, a gente utiliza muito o nome de santo, a gente faz orações para os santos católicos, a gente até vai para a missa, você acredita? Macumbeiro às vezes vai para a missa. E aí é bacana, porque lembra que eu falei no início para vocês que a minha conexão com a Umbanda é porque a gente abraça a todos, porque para a gente todos são importantes. É assim que a gente sente, sabe? Para mim é muito importante saber que você gosta de São Francisco, por exemplo. Eu dou a você e trato você com o mesmo respeito como se você estivesse adorando um orixá do meu lado, entende? Porque a gente vê que é legítimo, a gente vê que a fé é algo que ela é muito individual e que todo esse componente só trouxe riqueza para a gente. Então, a princípio, o sincretismo ele surgiu como também resistência para que a gente maquiasse, né, a nossa forma de exercer a religiosidade na sociedade, óbvio, porque tem uma sociedade que ela é extremamente racista, né? E ela pune as pessoas que têm uma outra vertente religiosa, que não a católica, então eu vou para a igreja católica, eu vou rezar ali para Santo Antônio, mas no fundo meu coração está dizendo que é Ogum, que é meu pai Ogum que está ali, né? E aí não tem nada demais. E o que acontece em contrapartida? Muitas das pessoas que também frequentam igrejas católicas, algumas pessoas que até frequentam igrejas evangélicas protestantes, presbiterianas, elas também aparecem lá no nosso centro de Umbanda. Às vezes pedindo ajuda, às vezes porque elas estão com um problema espiritual de difícil resolução, e já tentou vários caminhos e ainda não conseguiu. Então, para nós de Umbanda, não tem nenhum problema da gente fazer uma novena dentro do terreiro de Umbanda para Santo Antônio. Nenhum problema. A gente abraça isso, a gente entende que toda conexão com o divino, e se é para o bem, a gente topa, entendeu? Mas existem correntes dentro do candomblé. O candomblé ele tem correntes que são um pouco mais rígidas, em que eles entendem que o sincretismo religioso ele não corresponde ao fundamento do candomblé. O candomblé, como é uma religião que ela é africana, né? Essencialmente ela veio de África. Claro que quando ela chegou no Brasil, houve muita mudança por conta do clima, por conta da assimilação também cultural que houve, né, dos africanos aqui junto aos europeus e os indígenas, mas é uma religião que ela trata o sincretismo de uma forma um pouco mais distante. A Umbanda não. A Umbanda tem um sincretismo dentro mesmo das nossas práticas, entende? Por exemplo, sendo prática com você. Quando a gente vai fazer um trabalho na natureza, uma oferenda na natureza, a gente reza um Pai Nosso antes. A gente reza uma Ave Maria. Entende? Então, para a gente é uma conexão com o divino, é uma conexão que está pedindo autorização ao Criador, dizendo que a gente vai entrar
naquele espaço que é divino, porque é natureza, e toda a natureza ela é divina, e a gente vai colocar ali umas frutas, umas folhas, a gente vai colocar um pouquinho de mel, e tudo isso vai virar adubo, e tudo isso vai virar alimento também, vai voltar para a própria terra. O que foi tirado da terra tem que ser devolvido para a terra. Entendeu? Não sei se eu fiquei vagando muito aqui, mas Agora, Lilian, me explique aí melhor essa diferença entre o candomblé e a Umbanda. Muitas pessoas até acham que é tudo a mesma coisa, né? é uma pergunta muito complexa essa que você fez. Aparentemente é uma pergunta simples, mas ela é extremamente difícil. E eu só percebi isso Óbvio. quando eu fui fazer minha dissertação do mestrado. Por quê? Eu achava que existiam diferenças muito básicas, né? Muito basilares. Uma das diferenças, eu vou dizer aqui, que é do senso comum e que realmente acontece. No candomblé, existe um ritual que chama catulação, que é um ritual em que os filhos de santo, eles raspam a cabeça. E eles ficam por alguns dias dentro do terreiro, dentro de um quarto no terreiro reservado para eles, sendo cuidado pelos pais de santo ou mães de santo, e ele está sendo preparado para ser um sacerdote. Dali a 7 anos, ele, depois de muito estudo, ele já pode fazer alguns trabalhos, e depois de 14 anos ele se torna um iaô, é um pai de santo, um sacerdote, né? No terreiro de Umbanda, não existe a catulação, não existe esse ritual de raspar a cabeça. Nenhum filho de Umbanda raspa a cabeça para ser sacerdote ou sacerdotisa, certo? Ponto, essa é uma diferença. E eu estava muito certa de que essa era uma diferença que existia em todos os espaços, mas não é. Por quê? Aí isso deu um rolo na minha cabeça muito grande, porque eu queria, a princípio, estudar como é a organização da Umbanda e como é a organização do Candomblé no sertão. Eu não consegui estudar, porque existiam tantas variantes de Umbanda e tantas variantes de Candomblé que é impossível a gente entender esses marcos que diferenciam, porque eles são muito sutis. E às vezes um terreiro que diz que é de Umbanda faz a catulação. E às vezes um terreiro que diz que é de Candomblé não faz a catulação. Então, ainda é uma incógnita para nós estudiosos, né? E, por outro lado, não existe o que é certo nem o que é errado. Então, assim, eu não quero dizer com o que eu estou falando que o terreiro, para ser considerado de Umbanda, ele não pode fazer a catulação. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, para mim, antes dos meus estudos e para o senso comum dos povos de terreiro, era essa a principal diferença, certo? Mas que depois que eu fui a campo e pesquisei, e eu pesquisei em mais de 40 espaços, né? Eu percebi que essa diferença, ela não, na realidade, na prática, não é dessa forma. E que não tem nada certo nem nada errado, porque se você consegue, através desse ritual e através dessa conexão, chegar ao sagrado e alcançar a melhoria para a sua vida, para a vida do próximo, para a sociedade como um coletivo, então está tudo certo. Essa questão ritualística, ela difere muito, mas não é o principal, entende? Teoricamente, o que é Umbanda? Uma religião brasileira, porque ela nasceu aqui no Brasil, em 1908, que foi codificada pelo médium Paisélio de Miranda. A princípio ele era espírita kardecista também, ele não era de candomblé nem nada, mas ele recebia essas entidades, ele resolveu codificar, né? Ou seja, ele resolveu sistematizar. E aí virou uma religião, porque a partir dessa sistemática e dos rituais, e também da doutrina, e também do teórico, e também dessa conexão com o sagrado, criou-se a Umbanda, que não é apenas uma religião que traz características do candomblé, como eu falei para vocês. Traz características do candomblé, traz características do espiritismo kardecista, traz características do catolicismo e traz características também dos sagrados indígenas. Então, é muita coisa, são situações muito
muito bonitas, assim, quando a gente vive isso dentro da Umbanda, sabe? Quando a gente entende que esse código tão amplo, ele veio dizer para a gente que toda diversidade, ela vem para ensinar. A gente só tem a crescer quando a gente abraça a diversidade, né? Então, por região, ó, tem essa diferença nos terreiros, né? Não tem bem algo que é bem de certo que todos têm, né? Tipo, as regras, como a senhora falou aí. Padrão, né? Olha só, Então, padrão. isso é importante. Existem fundamentos, né? Por exemplo, Assim, como eu expliquei para vocês, aquela oferenda lá no rio, na beira do rio. Por que que está na beira do rio? Por que que tem uma oferenda que tem que ser na estrada, numa encruzilhada, né? Isso é fundamento. Mas o tipo de oferenda também é diferente, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, né? Algumas imolações. Imolações é o sacrifício animal. No Candomblé, sacrificam animais grandes, tipo bodes, bois. Em Umbanda, grande parte dos terreiros nem sacrifica animais. As oferendas são de flores e frutos. Em alguns terreiros, sacrificam animais pequenos como galinha. E só galinha. Então, existem essas diferenças bem fundamentais. E o que é mais importante, eu quero que fique bem claro aqui, é que o que é que vai dizer que um terreiro é de Umbanda ou de Candomblé? É o que o sacerdote ou a sacerdotisa, esse dirigente espiritual, declarar. O que ele declarar é isso e pronto, certo? Por exemplo, se eu sou dirigente de um centro de Umbanda e eu imolo um boi, mas se eu tenho a clareza de que o meu centro ele é de Umbanda, ele não deixa de ser de Umbanda porque eu imolei um boi, tá entendendo? Então é isso que eu quero que fique claro. Não é que não tenha definição, tem definição. Mas como os orixás, eles são forças da natureza e ele trabalha com essas forças e essas energias para que as coisas funcionem, então, de repente, em determinado espaço, não é necessário a imolação de um boi. Mas no outro espaço, apesar de também ser da Umbanda, já se faz necessário pela própria energia de um animal mais pesado. Entendeu? Então, quando a gente tiver dúvida, a gente só pergunta do que é que aquele espaço se refere. E a depender da resposta, é essa mesmo. É essa a resposta e a gente só tenta entender como é que funcionam ali as doutrinárias, né? Os rituais. entendi. Agora, deixa eu lhe tirar uma dúvida com você. Não sei nem se você conseguirá me responder bem, porque mas em relação ao candomblé, é que uma certa amiga minha um dia veio comentar que a Umbanda era o princípio dela era feito de caridade, de luz e tal. Já o candomblé, o princípio dele era de magia negra mesmo. Então, que bem isso. Olha só, primeiro a gente vai esquecer esse. Desculpem, meu cachorro tá latindo. Coisas de quando a gente está em Mas, casa. Primeiro, a gente vai esquecer esse termo magia negra, tá? Porque é um termo extremamente pejorativo, é um termo que tenta trazer para o lado negativo os rituais que acontecem dentro das casas sagradas. Não existe isso de Umbanda ser do lado da luz e Candomblé ser do lado que não é da luz. Não existe. Todas as religiões, o fundamento delas é a religação do homem com o sagrado. Se é uma religação com o sagrado, então não existe nada de ruim. O que existem são pessoas que não são ainda tão evoluídas e que estão dentro dessas casas, que pode ser de Umbanda também, que pode ser Candomblé também, que pode ser dentro da igreja católica também, né? Que pode ser dentro de um centro espírita também. Então, assim, o que é que a gente precisa entender? Todas as religiões têm o objetivo de religar nós, humanos, né, ou espíritos encarnados, a nossa luz, a nossa evolução, mostrar um caminho possível, né, para a gente crescer enquanto pessoa humana e também ajudar o coletivo. Mas existem pessoas que
tem faculdades especiais, faculdades que são dons, faculdades mediúnicas e que, infelizmente, utilizam dessas práticas para fazer coisas que não contribuem para a evolução nem delas e nem dos outros irmãos. Mas isso existe em todos os espaços. Então, assim, não é essa a diferença entre candomblé e umbanda, de forma nenhuma. Candomblé é uma religião extremamente interessante, complexa, linda, muito, muito, muito difícil de ser compreendida pelo estudo, porque precisa entender outras línguas, inclusive Yorubá, Banto, Jeje, Nagô, entender o que é que aqueles cantos em outra língua está dizendo, que força está chamando, que orixá está chamando, é muito, muito interessante. Então, pessoas ruins existem em todos os lugares. A gente só precisa ter muito cuidado para a gente não cair nessas armadilhas, de ficar ligando o espaço sagrado do irmão como o negativo e o nosso como o positivo, certo? Eu acho que isso não cabe em nenhum lugar. Pronto, tá respondido então. Agora tem uma outra dúvida aqui, que é de como é que você se descobre, como é que você é amarrada com o orixá, como é que você descobre qual que é o seu orixá? E se você só pode ter um orixá, ou pode ter mais de um, dois ou três? Sim, ótima pergunta. A gente sente desde muito cedo algumas conexões. Eu falei para você que o orixá, ele é força da natureza, essencialmente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de fogo, sabe? Que, poxa, não pode ver nenhuma oportunidade para fazer uma fogueira, fica ali olhando, se conecta com aquela chama. Então, é uma pessoa que ela já traz em si uma certa possibilidade de conexão. No meu caso, é água. Eu sempre amei a água, eu sempre nadei como um peixinho, eu sempre gostei muito de água. E aí, o que que acontece? Todo mundo já tem um pouco disso dentro de nós. Quando a gente olha para dentro, quando a gente medita um pouquinho, a gente já sabe mais ou menos do que eu gosto. Eu gosto de mata fechada, o outro não. Eu gosto muito mais da chuva e de ficar na cidade, não é assim? Dentro dessa diversidade que somos nós, então a gente já tem pistas. Mas dentro dessa matéria humana, a gente não tem a sutileza necessária para compreender que energia é essa que está ao meu lado, ao meu alcance. Então, o meio mais confiável para a gente entender qual é o nosso orixá de frente é através do jogo de búzio ou de jogo de cartas. E aí tem que ir num lugar, numa casa, né, que vocês tenham confiança, e lá eles dizem qual é o seu orixá. Nós acreditamos que existem três orixás para as pessoas, né? E a gente diz na cabeça, que é o nosso Ori, o nome da cabeça é Ori, e existe um orixá de frente, que é aquele orixá que é o orixá que é mais ancestral, assim, ele é o orixá gerador, é o que é o mais forte, vamos dizer assim, é o que fala mais alto em mim, é o que me intui mais, é o que está presente na maior parte do tempo. E temos mais dois orixás que são o que nós chamamos de ajuntó, que são os dois que auxiliam, né? Então, geralmente as pessoas elas têm três orixás. Tem um de frente, que é o que é mais, o que é regido, ele é o que dá caminhos, é o que ele precisa entender essa força, mas tem esses outros dois que ajudam também. Em determinadas situações, um ou outro, ele é convocado a ajudar, certo? Nem sempre é Ah, só o da não entendi. que vai ficar. Oi? Eu não entendi o que você falou agora. Que É, um eu ou falei, outro. sim, em uma outra situação. Eu vou ser um pouco mais objetiva. Vou trazer exemplos. Por exemplo, eu sou filha de Oxum com Yansan, que é minha orixá Ajuntó, né? Yansan e Ogum. Então, eu tenho três. Oxum é a de frente. Oxum é minha orixá que rege a minha vida. E me orienta, me intui o tempo todo. Mas, se eu estiver numa situação que eu estiver precisando muito de força, que eu estiver me sentindo frágil, que eu estiver precisando
de uma força extra, quem vai ficar próxima de mim vai ser Yansan, porque Yansan é a orixá que vai me trazer essa força, porque Yansan trabalha com essa força, com a força das tempestades, da ventania, da força da chuva que lava tudo, que limpa tudo, mas que renova, né? Se eu tiver precisando de uma ajuda em uma batalha muito grande, por exemplo, eu preciso fazer um concurso público, preciso entrar para um trabalho diferente, quem vai me auxiliar vai ser Ogum, porque Ogum é o orixá das batalhas, é o orixá da guerra. E essa guerra, quando a gente fala, ela é simbólica, não é a guerra pela guerra. É a guerra também para a gente conseguir o nosso pão do dia a dia, é a guerra para você conseguir chegar até o final do dia bem, equilibrado, né? É a guerra que eu tenho que travar todos os dias quando eu viajo vários quilômetros, dirigindo muito cedo e volto muito tarde para casa. Eu preciso que esse orixá me ajude, que me dê proteção. Ogum é um santo de proteção, é o orixá de proteção. Então, a depender da minha demanda, da minha necessidade, um dos três pode ficar mais forte naquele momento. Entendeu? Agora Entendi. ficou mais claro, mais tranquilo? Deu pra entender melhor. Pronto. Agora voltando um pouco ainda, que você estava falando lá sobre as oferendas que são feitas em encruzilhadas. Aliás, que tem aquelas oferendas que são feitas em encruzilhadas. Sim. Porque existem essas oferendas, como você disse, que tem para Oxum, que é na água doce, né? E essas de encruzilhada são para quem? Essas da encruzilhada são para os orixás da esquerda, que pode ser os Exus, que são forças masculinas, ou as femininas, que Pombagira, Pombagira Cigana, Maria Padilha, que são orixás que trabalham com a linha da esquerda, que são aqueles que eu falei para vocês que abrem o caminho da gente, que dão proteção, são os guardiões da gente, né? Por exemplo, num terreiro, eles ficam à frente de tudo, dos trabalhos, eles têm que dar permissão para que tudo aconteça bem. Essas oferendas, elas são colocadas nas estradas, na encruzilhada, por quê? Porque Exu, ele é o dono dos caminhos. Ele tem que proteger a gente dos caminhos que a gente anda. Por exemplo, eu vou andar à noite, 2 horas da manhã, sozinha na rua, eu sou mulher. Pelo fato de eu ser mulher, eu já estou vulnerável. Então, nesse momento, eu peço a Exu que tome conta de meus caminhos, que não deixe que nenhum mal me alcance. Ele vai me dar proteção. Então, quando eu quero reverenciar ou agradecer a esse orixá, ou a essa orixá, porque pode ser Pombagira, pode ser, como eu falei para vocês, né? Maria Padilha. Então, eu faço essa oferenda na encruzilhada, que é lá onde a força deles fica mais próxima de fazer essa conexão. Entendeu? Com as coisas que eles gostam, com as oferendas que eles gostam. Antes, vocês não perguntaram, mas eu acho importante que eu diga. O orixá, ele não come a comida, a oferenda. Porque existe também uma crença, né? Do senso comum, tem que dar comida para o orixá, tem que colocar a oferenda para o orixá porque ele vem comer. Ele não come, o orixá é uma força divina, é espírito. O espírito não se alimenta da nossa comida. A gente se alimenta porque nós estamos no corpo físico, a gente precisa da energia do alimento para a gente conseguir sobreviver. Mas é a força da nossa devoção e da doação que faz com que o orixá compreenda que você está ali reverenciando e que está disposto à mudança, a transformações que vão ser importantes para a nossa evolução, como eu falei antes, tá bom? Certo. E sobre as pessoas que, como você disse, que temos que colocar uns alimentos para o orixá, pessoas que pegam essas oferendas e se utilizam. O que você acha disso? Olha, a Aliás, princípio, aliás também para complementar essa pergunta, ah, por que se coloca também, eu falo, coloca dinheiro, coloca vinho, cachaça, pipoca? certo, ótima pergunta, ótima. Eu vou responder a primeira, tá certo? Por questão de Tá? ordem
Olha só, o fato de você pegar uma oferenda dessa e consumir, por exemplo, tem lá um litro de champanhe, não é? E alguém passou e disse, opa, eu vou tomar essa champanhe. E tomar essa champanhe, a princípio não tem nenhum problema, porque aquilo ali é uma oferenda, tá ali para a natureza, né? Mas, também, a princípio, é uma falta de respeito. É como se a gente entrasse na igreja durante uma missa, ou esperasse todo mundo sair e fosse lá e subtraísse um bem da igreja. Então, a princípio, é uma falta de respeito com o sagrado, que pode não ser o meu, mas é o sagrado de uma outra pessoa. Então, só aí você já está agindo moralmente em uma situação que não é legal. E, por outro lado, é uma energia que está sendo colocada ali. A gente não sabe que energia é. Pode ser uma energia dessa que eu estou falando para vocês, de alguém que está oferecendo, agradecendo, pedindo proteção, ajuda, mas pode ser uma outra energia um pouco mais pesada, pode ser um descarrego, que é quando a pessoa está com muita energia negativa e ela é orientada pelos guias espirituais a colocar uma oferenda em um espaço, ela vai colocar essa oferenda na natureza, e aí, é claro que aquela oferenda, ela está com muita energia, então, se você consome algum dos elementos daquela oferenda, você pode também abrir um campo energético para você que não seja tão legal. Se você estiver vibrando na mesma energia também, certo? Tudo é energia. Então é bom que a gente não consuma. É o ideal. Deixe lá, porque não é Mas, para E, você, então e, e deixe se pô, eu lá. acrescentar? E se eu acrescentar algo nessa oferenda? Não faz diferença, porque você não fez todo o processo ritualístico. Não faz parte da conexão, né? Não faz parte da conexão da Não, pessoa. isso. Agora, respondendo a segunda pergunta. No Hum. caso, por que que coloca dinheiro, por que que coloca cachaça, né? Para cada uma dessas forças, que são os orixás, eles utilizam das energias desses alimentos e às vezes de alguma bebida para fazer os trabalhos. Então, não é que seja nada de outro mundo, nem nada para escandalizar a gente. É assim, o álcool em si, o álcool ele é uma bebida que ela é milenar, né? Ele foi descoberta por nossos ancestrais há milhares, milênios de anos, e que o álcool ele tem propriedades que conectam realmente o homem a outras esferas. Agora, a forma como o álcool foi sendo utilizado ao longo do tempo, e comercializado e misturado, é que já não tem mais essa condição de nós, encarnados aqui nesse corpo material, fazer essa conexão através do álcool. A mesma coisa o fumo, o charuto, o tabaco, né, que é uma planta. O tabaco é considerado uma planta sagrada para os povos originários. Os índios fazem muito trabalho com a fumaça do cachimbo, né? Trabalho de cura. Por quê? Porque as forças mais sutis, esses guias que vão ajudar, eles pegam essa fumaça e se utilizam de alguns elementos naturais. Aí eu já estou entrando na física e na química quântica para fazer com que exista uma limpeza na nossa aura, a aura que está toda contaminada de pensamentos negativos, né? Então, essa fumaça do tabaco, que é sagrada, é uma planta sagrada, dentre inúmeras de outras plantas, não é só o tabaco, não. Esse guia, ele vai precisar dessa energia para fazer essa afirmação. Do mesmo jeito que a minha orixá, por exemplo, ela gosta muito da alfazema, aquela seiva de alfazema, aquele perfume que a gente usa. Ela adora. Então, quando eu vou lá no Rio colocar uma florzinha amarela para ela, eu levo um frasco de alfazema e despejo, porque eu não vou jogar o frasco no rio, porque não é ecológico, eu estou poluindo a natureza, e isso é contra todas as leis que eu acredito, as leis sagradas. Como é que eu estou reverenciando uma força da natureza e estou sujando o meio ambiente, né? Então, eu despejo aquele conteúdo ali no rio, que é um agrado que eu estou fazendo a ela. Aí você diz, mas um perfume alfazema, o que é que tem a ver? Tem a ver porque é a planta alfazema, é a essência da planta, que é uma planta também sagrada. Entenderam? Por isso que é importante a gente saber os fundamentos de cada coisa, sabe?
o porquê da cachaça, o porquê do charuto, o porquê do cachimbo, o porquê da pipoca, o ovo, né? É importante a gente saber esses fundamentos. Para a gente não dizer assim, é porque é e pronto. Porque aí fica uma coisa de desacreditar, né? E aí, além de faltar credibilidade, falta também o componente estudo. A gente não pode fazer nenhum trabalho sem estudo. A gente tem que estudar. E pronto. Aliás, a senhora falou do dinheiro, acho que eu passei batido. Não ouvi, a O senhora dinheiro. falou? Faltei explicar. O dinheiro e também a pipoca. O dinheiro é porque todas as vezes que a gente entra na mata para deixar uma oferenda, ou numa encruzilhada que seja, a gente entende que nem a mata é nossa e nem a encruzilhada é nossa. Nada é nosso, tudo é de todo mundo. O dinheiro é uma forma de você, simbolicamente, dizer assim, eu estou ofertando um pouco do que eu tenho para vocês que são os verdadeiros donos da terra, e não eu. Entendeu? O dinheiro é simbólico, tanto que você não vê grandes quantidades. Geralmente são moedas, né? 7 moedinhas só. Às vezes moeda de R$ 1, às vezes moeda de 10 centavos. É simbólico, é só simbólico. Não tem, aí já não tem nada energético, não. E a pipoca é cura. A pipoca, ela tem um componente de ser um excelente depurador. Então, por exemplo, sabe aquelas rezadeiras, aquelas senhorinhas que rezam a gente com folha? E que a gente Hum. fica bom, fica bem depois, né? Às vezes você tá meio desanimado, ou tá doente, chega ali, reza e fica bom. A pipoca, ela faz parte de um ritual desse, de limpeza. É uma limpeza muito poderosa. Então, muitos trabalhos que a gente faz dentro do terreiro, a gente precisa se passar pipoca depois, porque a pipoca ela vai pegar essa energia que ficou um pouco carregada e ela vai tirar essa energia carregada e a gente vai poder renovar com uma energia mais fluida, mais leve. Então, é muito importante usar pipoca. Essa pipoca que a gente usa no terreiro, nos trabalhos, ela tem que ser descartada na natureza. Por isso que às vezes você vê pipoca na natureza, né? Você fica achando que é da oferenda, a pipoca não é. A pipoca, muitas vezes, é essa limpeza que é feita. E a folha também que se reza a uma pessoa, ela tem que ser descartada na natureza. Ela não pode ser jogada no lixo comum, por exemplo. Porque a gente tem um princípio que é, tudo que a natureza nos entrega, a gente precisa devolver para ela. Porque ela vai saber como reaproveitar. Entendeu? Alguns orixás precisam da pipoca também enquanto oferenda, como é o caso de Obaloaê e Omolu. Eles utilizam a pipoca também, é comida deles, né? Como a gente disse. E professora, continuando nesse assunto, das pessoas pegarem essas oferendas. Se for as pessoas necessitadas pegarem lá a oferenda, mesmo assim elas vão pegar essa energia, pode ser negativa para elas? Olha, existem muitos entendimentos sobre isso, sabe? O que é o meu entendimento? Agora eu estou falando de uma forma pessoal, eu quero que fique bem claro. É o seguinte, se eu estou ofertando para a natureza um prato muito bonito, com muitas maçãs, com pera, uva, banana, né? E alguém que está muito... Para mim, eu sou orixá, o meu orixá não vai se importar se um filho dele, um problema existe quando é uma oferenda dessa da esquerda, porque geralmente são oferendas que têm um peso energético maior e que quase nunca tem comida, é mais a bebida, o charuto, entende? Nesse O que é isso caso, da esquerda que a senhora fala aí? eu vou explicar. Nesse caso, o que é que acontece? Se a gente tiver com uma vibração alta, beleza, tudo certo, nada vai lhe alcançar. Porque imagine que vocês estão com uma proteção, beleza. Mas se a gente tem uma vibração mais baixa, se a gente está se sentindo triste, infeliz, cansado, e se faz o consumo de uma oferenda dessa, que já vem com outras energias, de outras pessoas,
que também estavam se sentindo tristes quando fizeram aquela oferenda, né? Quando estavam se sentindo desanimadas, o que é que vai acontecer? A gente piora, não é isso? A pessoa que foi lá consumir. Então, é uma lei da física, é muito simples. É o positivo com o positivo, o negativo com o negativo. Atrai, e aí a tendência é ficar maior. Então, por isso que não é bom mexer nessas oferendas, porque a gente não sabe que tipo de energia foi posta ali, certo? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema se for uma energia, se for uma oferenda de frutas, por exemplo, uma pessoa tiver com fome e pegar. Se for na beira de um rio, se for na beira ou numa mata, no meu ponto de vista não há problema. Sendo que a pessoa que fez, que doou, está com boas intenções, né? Eu ia confirmar com a senhora que o meu pensar é isso daí mesmo. Se a pessoa está necessitada, a gente faz algo para o bem, uma pessoa vai lá e aproveita daquilo sem mais intenções, não vejo problema. Sim, tudo é Pelo intenção, menos né? deixa a pessoa vista aquilo ali, desce um bicuda, né? Que Sim, é aí já é totalmente falta diferente. de respeito, né? É, aí já é diferente. Bom, a sua outra pergunta, muito pertinente também. O que que é isso, né? De esquerda e de direita. Bom, todo mundo tem um É lado guardião. político, professora? Oi? É lado político? Não. Se bem que eu também gosto muito, viu? E o meu é muito bem definido. A gente pode montar uma outra estrutura para discutir sobre isso, viu? Que vai ser legal Eita, também. bicho. Nessa a gente vai. Então, esse lado da esquerda é o lado da nossa proteção. Todo mundo precisa de um protetor. Sabe aquele guerreiro, aquele que está ali do seu lado, que não deixa o mal alcançar? São os Exus. E as Exuas, vamos dizer assim, né? Que são as forças femininas da esquerda. Eles trabalham com álcool, com cigarros ou charuto, e eles são os protetores da gente. Na frente de um terreiro, existe um assentamento dessas forças de esquerda, porque é como se fosse um grande guarda que está ali para não entrar uma força negativa, uma força que vai desestabilizar os trabalhos. Então, eles trabalham na linha de esquerda. Por que que chama esquerda? É só uma maneira de organização mesmo dessas falanges. A organização, como eles se apresentam, é do lado esquerdo do médium. E os outros orixás se apresentam do lado direito. Mas todos eles trabalham para o bem, entendeu? Não existe o trabalho para o bem e o trabalho para o mal. Determinado orixá só trabalha para o mal. Determinado orixá só trabalha para o bem. Não. Os orixás, eles são nossos protetores incondicionais. Se você quiser fazer um trabalho ruim, um trabalho para o mal, para prejudicar alguém, talvez até o orixá lhe ajude. Mas ele lhe dá todos os dias, ele vai lhe dizer que você fez errado e que você vai mais tarde ter que colher o que você plantou. Entende? Então, a Umbanda, ela mostrou pra gente que a gente precisa entender a nossa responsabilidade, nossa, para com a nossa vida e para com a vida do outro. Eu não posso ser feliz se eu faço mal ao outro. O outro também é meu irmão. Se o outro me fizer o mal, ele ainda está equivocado, mas ele vai chegar em um momento evolutivo que ele vai melhorar. Eu não preciso diminuir ou desacelerar a minha evolução porque o outro me fez o mal, né? Então eu não preciso me endividar, criar uma dívida com o divino, com o espiritual, porque alguém me fez o mal. Muito pelo contrário, a gente manda luz, porque às vezes as pessoas elas só fazem o mal a gente porque elas ainda não conhecem a luz. Elas ainda estão meio perdidas, né? E só isso. E a gente em outro momento também já fez mal a alguém, mesmo sem ter intenção, mesmo sem ter muita racionalidade desse movimento. A gente já magoou alguém. Então, quando a gente entende isso, pronto, então a gente tá com um caminho muito bem trilhado. É algo bem humano, né? A gente cometer esses erros. Isso foi algo que eu
me interessei bastante quando eu comecei umas pesquisas sobre é, região de matriz africana, que elas têm um conceito bem humano, sabe? Também eu ouvi falar de que não existe o bem e o mal que a gente entende aqui. O nosso entendimento não é o mesmo entendimento dos orixás. Não existe esse mesmo bem e o mal que a gente entende. Só existem as energias negativas e positivas, né? Olha só, o que existe bom, tem uma força, que é a força maior que criou tudo, que nós chamamos de Olorum, que para outras pessoas pode ser Deus, que para outras pode ser Javé, que para outras pode ser Alá, né? É uma força criadora, foi o criador de tudo e de todos, e de todas as criaturas que existem em todo o universo. Bom, essa força criadora, ela criou junto as leis. E essas leis, elas precisam ser respeitadas. O que é o mal? É quando eu saio do caminho dessas leis. É quando eu me perco um pouquinho e faço alguma coisa que vai ferir essa lei divina. É a lei do amor, da caridade, do perdão, da compaixão. Mas, ao mesmo tempo, eu sou espírito, mas eu estou na condição de humana, de pessoa humana. Então, não é errado sentir raiva, não é errado ficar decepcionado, não é errado ter apego às coisas materiais. O que é errado é a gente desconsiderar esse lado humano, pensar que a gente já está super evoluído e que não tem nada disso, e nutrir esses sentimentos de forma hipócrita, sabe? Então, o orixá também é força, o orixá também é ventania, o orixá é calmaria, mas o orixá também é tempestade. Isso quer dizer que nós temos também momentos de tempestade, nós temos também a calmaria. É importante ter o equilíbrio. É importante que às vezes a gente brigue. A gente precisa brigar às vezes. Se a gente ficar calado para tudo o tempo todo, a gente é triturado pelo mundo. É necessário que a gente De busque experiências, né, justiça. de vivências. Sim, sim, é necessário, né? É necessário que a mulher, às vezes, ela seduza. E aí ela tem a força dessas orixás que nós chamamos iabás, que são as orixás femininas, que ela traz essa parte mais sedutora para a mulher, necessário para o bem da nossa procriação, para a nossa raça humana sobreviver, né? Então, o orixá, ele é natureza, está na natureza, e nós somos natureza também. A gente pensa que a gente é muito diferente da natureza, mas a gente não é, né? Nós só estamos, nós nem somos. Então, é muito bacana que a gente entenda isso. O que é bom e o que é mal é só isso. É o que fere a lei da evolução, é o que não está ainda em desalinho. Às vezes é só o tempo, às vezes é só um equívoco que o tempo vai resolver, que amadurecimento vai chegar. Então a gente precisa entender. É por isso que é importante a gente pensar na caridade. A caridade nesse sentido. Não é só a caridade da gente chegar e doar uma cesta básica. Não é só a caridade de doar uma roupa que não serve mais para a gente. É a caridade de olhar para o outro como um irmão que pode estar equivocado, me feriu, mas que eu também já feri em outras situações, já feri outras pessoas, e que eu preciso agora, a partir do momento que eu já tenho esse entendimento, entender que ele é humano assim como eu, e que ele vai chegar também a esse entendimento. E de repente, na lacuna da minha vida, na lacuna da minha evolução, é onde ele já evoluiu. De repente, eu penso que eu já entendi um monte de coisa e eu sou extremamente apegada aos bens materiais. E esse irmão, que fez uma coisa muito ruim comigo, ele é extremamente desapegado das coisas materiais, ele é muito mais caridoso, ele é muito mais desligado dessas coisas que prendem a gente à matéria, né? E deixa a gente tão desumanizado às vezes. Então, é muito complexo a gente julgar o que é bom e o que é mal. Se a gente não fizer o mal ao nosso semelhante, se a gente não devolver o mal a ele, se a gente tentar ser melhor do que nós mesmos fomos ontem, a gente já está no caminho.
Belas palavras, viu? E eu tenho uma outra pergunta, dúvida. É, o que significa o axé? A palavra axé e o significado dela. Certo. Moisés vai me desculpar, porque nesse momento a gente não vai falar sobre o ritmo musical, não é? Não tem nada a ver com o ritmo musical. Isso foi uma grande apropriação cultural que aconteceu e que é lamentável. Axé é uma palavra que significa força vital. Então, todas as vezes que eu digo assim, axé para você, eu quero dizer assim, que todo o meu bem, todo o bem que está dentro de mim, seja voltado para você, que você tenha luz, que você tenha força. É muito similar, por exemplo, quando as pessoas que são do cristianismo e do catolicismo, elas falam assim, Deus lhe acompanhe, né? Uma Deus, paz do Senhor, a paz de Deus. isso é uma bênção, Deus lhe abençoe, Jesus fique contigo. Então, esse axé, a gente quer dizer que a sua energia vital, ela esteja presente, ela esteja ali do seu lado, ali trazendo força, ali trazendo firmeza. Então, quando a gente chega numa casa, por exemplo, de Umbanda e olha e sente a energia muito boa, muito forte, a gente fala, poxa, o axé daqui é muito bom, sabe? Quando eu tenho uma conexão, como eu tenho uma conexão aqui agora com vocês, que eu estou sentindo uma coisa muito boa, muito positiva, eu já sei que o axé aqui tá muito legal, sabe? Tá batendo certo, né? Tá batendo certo, é isso aí. Tem jeito. E como foi isso daí da apropriação do axé pro ritmo musical? Dessa daí eu não sei não. Olha Qual só, era é essa a história? palavra, é a apropriação da palavra, sabe? É aquela coisa da gente olhar a cultura do outro, que não é a minha, aí eu chego lá e entendo que um elemento daquela cultura vai agregar valor à minha, mesmo que eu não dê o valor subjetivo, né? Na prática, por exemplo, é quando eu, enquanto mulher negra, que tenho o meu cabelo, que tenho meus traços, minha cor, minha forma de entender a vida e o mundo, eu olho para o indígena e digo, rapaz, sabe que seria interessante agora, nesse momento, eu dizer para as pessoas que eu tenho origem também indígena, porque eu posso conseguir cotas no concurso público. Isso é apropriação cultural, entendeu? É eu não estar dentro daquela cultura, não presenciar, não vivenciar nem as coisas boas e nem as ruins, mas eu me aproprio de algum elemento porque aquilo vai agregar um valor econômico, talvez, para mim. Pode ser até minha imagem. Eu quero mostrar uma imagem que sou uma mulher bem empoderada. E aí o que é que eu vou fazer? Ah, vou raspar o cabelo. Desde quando raspar o cabelo significa que eu sou empoderada? Eu posso ter um cabelo extremamente longo e ser muito empoderada, né? É quando a mulher branca, por exemplo, lança um clipe de rap, mas ela faz um monte de trança, porque ela vai gravar esse clipe na favela. Mas, na verdade, ela mora na Zona Sul, numa mansão, e ela é branca. Então, por que ela usou a trança? Porque ela quer ligar a imagem dela à imagem das pessoas que moram na favela, que são pessoas pretas e que vão consumir o produto dela. Isso é apropriação cultural, entende? É quem utiliza um elemento da cultura do outro para fins de se promover de alguma forma. E não entendendo do que de fato funciona, o que é aquilo, para que usa, de que forma é usado. Certo. Você já ouviu falar de trança mandrake? Dança mandrake. Olha, Trança mandrake. existem muitas histórias sobre tranças. Inclusive, existem estudiosos que desmentem algumas histórias. Por exemplo, e algumas tranças elas foram feitas desenhando caminhos para que os escravos, as Mapas, pessoas né? escravizadas, eles conseguissem chegar, era como se fossem mapas. Não tem aquelas tranças em que são bem diagramas assim, né? Bem marcados.
Ali sim. era para os escravos eles conseguirem se comunicar com outro escravo de uma outra, que de repente eles vinham falando línguas diferentes porque eles eram trazidos de lugares diferentes, né? Mas estavam na mesma fazenda. Eles estavam indicando, através daquela trança, onde era o quilombo, onde era uma fuga, uma rota de fuga, sabe? Mas existem estudiosos que desmentem essa teoria. Eles dizem que não tem nada a ver. Que essas tranças elas já eram utilizadas há milênios por povos lá de África e que era apenas adorno. Adorno e também uma forma de embelezamento e de, para além, né, do embelezamento, uma estrutura mesmo da sua origem, da sua raça, Pra se entendendo que, identificar, né? sim, entendendo que aquilo é bonito, que aquilo é meu, que eu vou usar dessa forma hoje, né? Então, mas a trança mandrake já é algo que é de apropriação cultural mesmo. Que Uhum, é bem parecido com as tranças nagô, que a gente conhece. sim, Só que, em maioria das vezes, é feito em pessoas brancas, tá ligado? Lá de São Paulo. sim. Então, até uma amiga minha mesmo. Quiser, né, Davi? Oi? As pessoas estão livres para fazer o que quiser, né? Contando que não diz respeito à tua cultura, na minha visão. Não, pô. Mas a questão é que estão falando que é trança mandrake, uma trança que é trança nagô, tá ligado? É aí que há a aculturação, Moisés. É quando a gente não tem conhecimento e a gente procura agregar o valor de uma cultura, de uma outra pessoa, para a gente promover. E aí eu não estou falando de uma promoção apenas econômica. Eu posso querer promover só a minha imagem, entende? Eu posso, por falta de conhecimento, como ele colocou aqui, dizer que é uma trança nagô sem ser uma trança nagô. Eu nem sei o que é uma trança nagô, mas eu coloquei na minha cabeça e todo mundo vai achar legal porque está na moda. A gente pode usar o que quiser. A gente pode fazer o que quiser. Nem tudo convém, mas a gente pode fazer o que quiser. Agora, a gente Sim. não tem o direito de se apropriar da cultura do outro e ganhar, obter dividendos com isso, né? Sem ao menos dar o valor a essas pessoas que trouxeram essa contribuição, entendeu, Moisés? Amém. Muito bem. Você que é Oh, músico, Moisés, deixa só eu fazer aqui Sim. uma apologia aqui para você. É como se você escrevesse uma música Hum. e que essa música ela falasse coisas que são muito profundas para você, sabe? E que eu gostasse da sua música. Eu ouvi você tocando junto com o Davi um dia lá na praça, achei legal. Eu pego a sua música, gravo a sua música e vou ganhar dinheiro com ela. Eu não dou nem os créditos a você. Aí você vai lá na justiça e me processa por plágio. Aí nós vamos ficar brigando 30 anos, depois eu lhe dou uma indenização e tá tudo certo. Entendeu? Realmente é complicado, né? Isso. É complicado. é barril, velho. Entendeu agora? Perfeitamente, pai. Não tem alguma pergunta aí a mais, Moisés? Tô bem tranquilo com o assunto que foi tratado. Sobre a Pronto, também banda. alguma coisa a mais para falar aqui, Lilian? Nesse nosso encerramento? Ah, Você gente, queira mencionar algum assunto que você queira entrar também? olha, eu queria só dizer para vocês assim, que eu estou muito feliz, sabe, com a oportunidade. Eu acho que a gente precisa mesmo trazer alguns entendimentos de coisas que são muito simples, mas que são importantes, né? Para que a gente não fique caindo novamente nesses lugares de preconceito, nesses lugares de tanta dor e ser o causador da dor do outro, tá bom? Então, assim, eu acho que essa iniciativa de vocês aqui é muito importante. Eu quero sempre estar à disposição quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, para tratar também de outros assuntos. Mas o meu objetivo é fazer com que a gente desmistifique as coisas, né? A gente entenda que é simples.
a gente entenda que o respeito e o amor, ele cabe bem em todos os espaços. E dizer que eu estou muito feliz em saber que tem meninos, assim, jovens, que estão ligados nesse movimento que é social, que é de resistência, é um movimento que fala na alma da gente de uma forma muito forte, muito poderosa, e que abrindo espaço para nós, né, povos que fomos silenciados durante tanto tempo, para a gente conseguir se expressar. Dizer que eu estou sempre à disposição. Se vocês precisarem, a gente só precisa organizar a nossa agenda, tá bom? Xerê, quando é que você vai convidar a gente pra gente bater um tambor em Bonfim? Quando vocês quiserem. A hora que vocês quiserem. Eu acho que o mês que vem dá pra gente organizar um negócio bem legal aqui, viu? Eita, duvido. Será? Oxente, com uma comidinha boa ainda, ó. Eita, Eita, aí, rapaz. velho. Ah, me convenceu. Aí, aí é irrecusável, né? Não é? Vamos Papel de combinar? cobre é ouro. Vamos organizar certinho. Vamos sim. Por favor, vocês são meus convidados. Ah, pronto. Que importância. Bom, Sim, então são muito importantes. vamos encerrando aqui esse mais um belíssimo Fala Baianês, né? Das queridíssima Lilian, professora Lilian de Bonfim. A gente quer aqui agradecer a sua participação por hoje. Muito obrigado por esclarecer várias questões que a gente tinha dúvida aqui, né? Explicar também. Então é isso. Então, muito obrigado, viu, Lilian? Disponham. A gente agradece muito. Obrigada, obrigada. Eu estou às ordens. Axé. E tudo de bom. Axé. Todos os caminhos de vocês Axé. sejam cheios de luz. Que vocês sejam fortes, resilientes, tranquilos, amorosos, mas que também saibam reivindicar o que é de direito. Que vocês respeitem a si mesmos e aos outros. E que vocês se mantenham com essa lucidez, com essa lindeza de discussão que vocês trazem aqui, que vocês são importantes para o mundo, viu? Assim, eu fico lisonjeado demais. Tem uma lágrima no meu olho. Muito Mas obrigado. é assim Muito obrigado. que é um grandíssimo axé. Boa noite, boa tarde, bom dia.